Boa tarde, caros amiguinhos. Gente, hoje eu venho falar sobre uma leitura que eu fiz essa semana. Um pouco de teoria. Agnes Heller, História e Vida Cotidiana. Não é história da vida cotidiana, é história e vida cotidiana. Ela vai falar da estrutura cotidiana, da vida do cotidiano, né? O que é o cotidiano? O que significa o cotidiano na sociedade, né? Agnes Heller, escritora húngara. Então, ela primeiro passa, ela vem falar assim que a vida cotidiana é heterogênea e hierárquica, a vida cotidiana, né? Heterogênea porque para existir uma cotidianidade, algo que se repete, que acontece todos os dias de forma sistemática, é preciso existir heterogeneidade, porque o indivíduo sozinho, individualmente, não representa ao cotidiano, né? Então, o que ela vai falar? De algo que eu já venho falando antes, né? Já há algum tempo, do particular e do universal, mas ela coloca aqui como o particular e o genérico. Ela vem falar do humano genérico. O que é o humano genérico? São aqueles conceitos, aquelas ideias que pairam no plano universal, mas existe o quê? A individualidade, né? E isso sempre é o quê? Uma integração da particularidade e do humano genérico. Então, e o grau de individualidade das pessoas pode variar, entendeu? Entre o individual e o particular. E individual não é a mesma coisa que particular. Isso significa o quê? Moral, tendências, escolhas, decisão, né? E a individualidade para ela é o cume da elevação moral, assim, a catarse total é essa individualidade, né? Você se perceber enquanto indivíduo dentro de uma cotidianidade, dentro de algo, porque ela vem explicar depois, gente, o que é isso? Ela vem explicar depois o que é essa vida cotidiana, né? Que é específico, uma vida cotidiana é específico do tempo e espaço que você está vivendo, mas existe um humano genérico que é aquilo, são os conceitos, são as ideias pré-determinadas. Então, ela vem falar de preconceitos, ela vem falar de estereótipos, ela vem falar de réplicas, de repetição, analogias. Como o ser humano consegue representar dentro do cotidiano, dentro das generalidades humanas, essa forma de ser, né? Então precisa o quê? De orientação social. E o que precisa, o que é necessário para desenvolver essa cotidianidade, esse humano genérico, para não se dispersar esse particular, esse individual do resto da sociedade? É necessário fé e confiança. Mas ela vai falar que a fé e a confiança ocupam dois sentidos a mais no espaço da cotidianidade. Porque só com a fé e a confiança, o ser humano, as pessoas são capazes de conviver, né? Porque se você não acreditar, não esperar, não confiar algo de uma situação ou acreditar que aquilo é realmente o que deve ser feito, como você deve agir, como você deve se posicionar, então não há como você conviver em sociedade. E dela vem falar também do quê? Das ultra generalizações, que é importante que a cotidianidade exige essa ultra generalização, que é o que o Huxley já falava anteriormente, que as simplificações, as sintetizações, as meias verdades, né? Então, como que faz para o ser humano? O ser humano não tem como viver o cotidiano, o dia a dia, pensando muito para decidir, né?
assim, pensando cientificamente, pensando o que que eu devo fazer, então ele vai agir conforme o que está posto, o que tem ali para ele usar, né, para ele poder, os precedentes. Então ele usa analogias, precedentes, indicadores, a imitação é uma questão importante no cotidiano. E os tipos e os graus de individualização, né? São diversos, porque isso daqui vai depender o quê? Das esferas vitais das pessoas. Vai envolver época, vai envolver situações. Então, isso, a questão de como representar, de como se colocar no cotidiano, de como imitar e como produzir essas analogias, esses entendimentos ultra generalizados e sintéticos, sintetizados, é necessário tipos de entonação diferentes para que as pessoas percebam o que está querendo se representar ali, o sentido das coisas, né? Então, é para as pessoas se entenderem, para as sociedades conseguir se relacionar e agir numa engrenagem, né, de trabalho, de vida social, é necessário algumas situações que envolvem o quê? Espontaneidade, pragmatismo, economicismo, analogia, tudo isso que é o que a Agnes Heller vem colocar enquanto estrutura do cotidiano, né? Como que para o cotidiano funcionar, o que é necessário? Então, ela vem falar da espontaneidade, do pragmatismo, economicismo, analogia, precedentes, juízo provisório. Então, o juízo provisório é aquela ideia prévia que você tem das coisas. Igual quando você vai viajar, você não sabe o lugar que você está indo, mas você fica imaginando, sabe? Aquele juízo provisório, imaginando como é que é a casa. Ou se você conhece alguém, por exemplo, nas redes sociais, e depois vai encontrar essa pessoa pessoalmente, então você tem um juízo provisório de valor. A mímese, que eu já falei que é a imitação, né? A entonação. Então, para dar sentido para as coisas, depende da entonação da narrativa, né? Dentro de um cotidiano. Só que isso não pode se cristalizar, essas entonações, esse tipo de ser, esse pragmatismo, porque a vida cotidiana não é estável, se transforma ao longo do tempo. E para ela se transformar, para não acontecer essa alienação da vida cotidiana, alienação é o quê? Você viver afastado da realidade. Então, o que é necessário para não alienar a vida cotidiana é assim mesmo usar esses mecanismos de interação social, né? A imitação, a entonação, a economicidade, a analogia. Para não cristalizar, então, cada sociedade, cada situação vai assimilar espontaneamente determinada forma de agir, determinado conceito, determinada norma moral ou política que seja, conforme o que é necessário ali, né? O que é preciso durante aquela época, durante aquele tempo. Então, ela vai falar que os preconceitos, estereótipos, esquemas já elaborados, eles são necessários para a sociedade. Senão, não existiria sociedade, não existiria cotidiano, né? Que essa tensão, esse conflito é um tipo particular de juízo de valor, então mas é provisório. Isso é provisório, não pode se transformar numa conformidade ou num conformismo. E que isso que vai gerar afeto também, que vai motivar as pessoas, esse juízo provisório, esses afetos, esse preconceito, essa confiança é o que? Essa consciência de nós, o que somos nós, né? Então, se a gente tem uma noção do que somos nós, o que é diferente de nós vai gerar um preconceito, vai gerar um conflito, né? E o que é necessário para conseguir, assim, amenizar esses preconceitos, os tipos de preconceitos? Existem preconceitos tópicos,
preconceitos morais, preconceitos de grupos, preconceitos políticos, preconceitos científicos e até preconceitos entre nações, né? E como se libertar desses preconceitos? Assim, é difícil, porque para você se libertar dos seus preconceitos, basicamente você vai ter que se libertar das suas convicções. E se libertar das convicções envolve fé e envolve confiança. E são dois sentimentos que movem as pessoas, a fé e a confiança, que vai fazer do cotidiano das pessoas, da particularidade da individualidade daquele ser, algo palpável que conecta ele a outras pessoas, a outras situações, né? Então, nenhum conceito, nenhuma ideia pode ser liberal, porque isso está repleto de preconceitos. Já tá ficando grande, daí depois ela vem falando dos papéis sociais e da postura pública também, né? De como você se comporta publicamente, dos papéis sociais que na verdade são falsos, não é a essência íntima da pessoa ali colocar posta em sociedade, que na verdade é necessária essa mimes, essa assimilação, essa estruturação, esses clichês para poder sobreviver no cotidiano, né? Só que esse cotidiano também vai envolver muito da particularidade, o que cada ser, o que cada pessoa vai adotar como público, né? Qual vai ser o papel social de cada indivíduo. E isso vai depender da plena identificação, como ele vai se identificar. Mas diante disso, não pode, por exemplo, a identificação se cristalizar numa alienação, numa atrofia, dissolver a personalidade da pessoa. Então, que ela coloca aqui, depois o papel social do indivíduo, que são algumas características. Existe o incógnito dissimulado, que é aquela personalidade demoníaca, que ela sabe dissimular, ela sabe se mover, ela sabe persuadir. E daí tem o incógnito de oposição, que é aquele que vive a realidade, mas aquilo lhe faz sofrer. Ele se adapta a certos papéis sociais, mas aquela adaptação castra ele, faz ele sofrer. E depois tem o que vai transformar ele nessa atitude excêntrica. A excentricidade, na verdade, é um luxo, né? Porque só pessoas com muito poder aquisitivo, pessoas com poder pode ser excêntrica. Ninguém assim que tenha que se condicionar, que se adaptar, que desenvolver um papel social, tem esse luxo de ser excêntrico, de ser oposição. Então, o condicionamento do papel social vai envolver contextos que você pode ser rebelde, excêntrico ou revolucionário. Mas vai depender assim como que o homem vai se colocar no centro das discussões e os meios que ele tem assim para poder fazer as suas analogias, de simular e também as condições que ele tem de avaliar, as condições que ele tem da consciência da sua individualidade. Existem os papéis sociais, existe a alienação, mas eu sei como funciona. Eu estou dançando conforme a música. É mais ou menos o que eu entendi da Agnes Heller, dessas objetivações, que é a compreensão, a apreensão e a apropriação dos produtos, que são as formas de ser, que vai que vai ao encontro da ideia do Michel de Certeau, né, Invenção do Cotidiano. Então, o que é o cotidiano? São esses papéis sociais, esses preconceitos, essa fé, essas convicções, essas motivações que vai fazer com que o ser humano se mova, transforme o seu ambiente ou não, mantenha o status quo. É isso, da teoria do cotidiano, de Agnes Heller. Então, o cotidiano é feito de preconceitos, estereótipos, imitações e papéis sociais que cada indivíduo, cada ser
pode adaptar ou não conforme as suas necessidades, ou simplesmente ser adaptado àquele papel social. Essa é a diferença entre saber, estar consciente e saber como desenvolver os seus papéis sociais e como que funciona todo esse mecanismo, e estar alienado inconscientemente, agindo automaticamente, desenvolvendo seu papel social. É isso.